lá, meus queridos, o nosso top 10 de hoje é sobre direito das obrigações. Preparados? Então vamos lá, para a gente conversar sobre as 10 coisas que mais caem na OAB em relação ao direito das obrigações. Confia em mim. Toda prova de direito civil tem uma questão de direito de família, uma questão de direito das obrigações, uma questão de sucessões, uma questão de contratos e uma questão de responsabilidade civil. Isso cai. Então, se o nosso objetivo aqui é gabaritar a prova de civil, nós temos que ver o que tem caído em relação ao direito das obrigações. E o nosso primeiro tópico, a nossa dica número 1, é a nossa obrigação natural. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala em direito das obrigações, nós estamos falando primeiro em uma relação de crédito temporária. Quando você está inserido numa relação obrigacional, o fim feliz dessa relação obrigacional é o pagamento. Então, quando você entra numa relação obrigacional, seja como sujeito ativo, credor, seja como sujeito passivo, devedor, você quer que essa relação obrigacional chegue ao fim. Você quer que haja o pagamento, que ela seja extinta. Por isso que ela é uma relação obrigacional de crédito transitória que vincula dois sujeitos, sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor, em torno de uma prestação. Essa prestação pode ser uma obrigação de dar, modalidade pagar, restituir, pode ser uma obrigação de fazer ou pode ser uma obrigação de não fazer. Nós temos também as classificações especiais do direito das obrigações e dentro delas nós temos a obrigação natural. Quando a gente fala em obrigação, nós, na verdade, sempre falamos em dois elementos que andam juntos. Eu brinco que esses elementos eles são tão casados que eles só se divorciam em uma hipótese. Quais são esses elementos? Débito e responsabilidade. Toda relação obrigacional tem esses dois elementos que estão sempre juntinhos, o débito e a responsabilidade. Regra geral, não há que se falar em uma obrigação sem débito, sem uma prestação. E, havendo esta prestação, eu tenho também a responsabilidade do sujeito passivo em cumprir esta prestação. Ele é responsável no cumprimento desta prestação. Porém, eu tenho um tipo de obrigação, que é a minha chamada obrigação natural, em que o débito existe a prestação, mas o sujeito passivo não é obrigado a cumpri-la. Ele não é responsável por o cumprimento desta obrigação. Pelo menos não juridicamente. Essa responsabilidade reside muito mais na moral, na questão social, do que na questão jurídica. Então, quando a gente fala de uma obrigação natural, nós estamos falando daquela obrigação que não tem uma coercibilidade de cumprimento, em que o credor não pode exigir por meio judicial que o devedor realize a prestação, que ele realize o pagamento. O exemplo de obrigação natural mais comum, que a gente vê cair muito em prova, que a gente vê no dia a dia, é o pagamento de dívida prescrita. Dívida prescrita é aquela que o credor não pode mais exigir judicialmente o seu pagamento. Se o devedor vai lá e paga, mesmo não tendo mais responsabilidade pelo pagamento dessa dívida, mesmo não sendo obrigado pelo pagamento desta dívida, ele realizou este pagamento por uma ordem moral, porque ele sentiu melhor. Ele pensou, eu sei que eu não sou devedor no aspecto jurídico, mas para mim eu ainda sou devedor. Então, para dormir bem com a minha cabecinha lá no travesseiro, eu decido realizar este pagamento. A mesma coisa, a própria legislação civil nos fala, é a questão com as dívidas de jogo, com as dívidas de jogos ilícitos e com as dívidas de jogo de bicho, que é uma hipótese de um jogo ilícito. Nesse caso, se eu contrair uma dívida em virtude de um jogo de bicho, o credor não pode me cobrar essa dívida judicialmente, porque é uma dívida ilícita. A mesma coisa, eu contratei um matador de aluguel, ok? Eu sou lá, na verdade, eu sou um matador de aluguel. Fui lá, realizei o serviço, depois eu não posso, no judiciário, cobrar a prestação, o valor por essa prestação destes serviços. Por quê? Porque provém de um ato ilícito. Então, não há coercibilidade jurídica, mas se a outra parte decide pagar, ela faz por uma ordem moral, pela sua palavra, por uma questão
dissociabilidade. A partir do momento que o devedor quita uma obrigação que ele não era obrigado juridicamente, ou seja, quita uma obrigação natural, nós falamos que essa obrigação é irrepetível e inexigível. A partir desse momento, mesmo ele descobrindo no dia seguinte que ele não deveria ter realizado o pagamento dessa dívida, porque, por exemplo, ela já estava prescrita, ele não pode exigir o dinheiro de volta. Pagou uma vez, mesmo não sendo obrigado, já era. Ok? É irrepetível e inexigível. Lembrem, então, que essa é a nossa obrigação natural. A dica 2 é em relação à obrigação propter rem. O que é a obrigação propter rem? A obrigação propter rem é a obrigação própria da coisa, em razão da coisa, em virtude daquele objeto. Quando a gente fala em direito das obrigações, o direito das obrigações está ligado com uma relação pessoal, não é uma relação patrimonial. O direito das obrigações, via de regra, ele vincula sujeitos. Ele vincula o devedor e ele vincula o credor em torno do cumprimento daquela prestação obrigacional. Então, por isso que a gente fala que ela é uma relação pessoal que vincula sujeitos. Já a obrigação propter rem, ela é uma obrigação sui generis. Por quê? Porque ela não é nem um direito real, nem um direito pessoal propriamente dito. Essa obrigação propter rem, ela vai possuir características tanto de direito real quanto de direito pessoal. A minha obrigação propter rem é aquela que surge pela simples aquisição de um direito real de propriedade. Então, é uma obrigação que o proprietário adquire, não por ele ser quem ele é, não pelo seu status pessoal, por isso não é um direito pessoal. É uma obrigação que surge por ele ser um proprietário. A gente fala que a obrigação propter rem, ela está vinculada à coisa. Ela segue a coisa onde a coisa estiver, independente de quem seja o seu proprietário. Pense, por exemplo, gente, na hipótese de IPTU, ok? Ou então na hipótese de condomínio. Vamos pensar mais na hipótese de um condomínio. Você tem que pagar o condomínio, não tem? Sim, porque você é proprietário daquele apartamento. Não porque você é você. Independente de quem morar naquele apartamento, independente de quem for proprietário daquele apartamento, terá a obrigação de pagar o condomínio. E essa obrigação, ela transfere-se com o objeto. Então, se eu compro, por exemplo, um apartamento que está com o condomínio atrasado, mas que ainda não houve uma ação judicial, eu vou acabar herdando as dívidas desse condomínio. Por quê? Porque é uma obrigação propter rem, que se vincula à coisa e não ao devedor da coisa. Por isso que ela é uma obrigação sui generis. Vincula-se ao objeto e não ao devedor. Vamos na nossa dica número 3. A nossa dica número 3 é sobre a obrigação de dar coisa certa. A nossa obrigação de dar coisa certa é aquela que tem o objeto da prestação já definido em seu gênero, em sua quantidade e, o mais importante, em sua qualidade. Então, quando a gente fala da obrigação de dar coisa certa, eu tenho a obrigação de entregar ou de restituir uma coisa que é inconfundível, que não pode ser substituída, porque ela já está lá plenamente determinada no seu gênero, na sua quantidade, na sua qualidade. Por ser essa coisa inconfundível, esse objeto que, via de regra, não pode ser substituído, a própria legislação civil me fala que o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, ainda que mais valiosa. Então, se eu fiz um contrato de compra e venda de um Gol 4 portas 1.0, na data de entrega, na data vencida, o devedor deve me entregar um Gol 4 portas 1.0. Se o devedor chega e fala assim, mas eu trouxe uma Ferrari vermelha, eu sou obrigado a aceitar? Não. Eu posso até aceitar. A partir do momento que eu aceito, a gente fala que é uma dação em pagamento. Mas eu não sou obrigado a aceitar simplesmente pelo fato que é um objeto melhor que o avançado. Quando a gente tem a obrigação de dar coisa certa, a obrigação ela só é cumprida com a entrega, com a tradição dessa coisa certa, daquilo que foi avançado daquele objeto determinado. A entrega de um outro objeto não extingue a obrigação.
a não ser que há um acordo entre as partes, ok? Outra coisa, quando a gente fala em obrigação, é muito importante a gente lembrar a questão da propriedade. Quando a gente fala em propriedade de bem móvel, nós temos que a propriedade do bem móvel ela se transfere com o que a gente chama de tradição. Então, até que haja tradição, a tradição é o quê? A transferência efetiva do bem para o credor, o bem continua pertencendo ao devedor. E quando a gente fala da questão do bem imóvel, a gente sabe que a transferência de propriedade acontece com o registro. Mas para a gente agora o mais importante vai ser a questão do bem móvel. O bem móvel, então, ele só transfere a propriedade com a tradição, com, pensem nesse controle, a entrega efetiva do bem para o credor. Antes da tradição, ok? Leiam aqui comigo. Até a tradição, antes da tradição, o bem vai pertencer ao devedor, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, pense o seguinte, eu fiz um contrato de compra e venda de um cachorro, ok? Olha, o contrato de compra e venda de um cachorro, paguei um valor de R$1.000 e ficou acordado que eu pegaria esse cachorro daqui a 3 meses. Ou seja, a data da tradição estava marcada, vamos supor, para o dia 30 de abril de 2018. Até a data do dia 30 de abril de 2018, esse cachorro pertence ao devedor. Esse cachorro só vai passar a pertencer ao credor no momento que o quê? No momento em que houver a transferência efetiva do bem. Durante esse tempo, durante esse interstício, esse lapso temporal até 30 de abril de 2018, esse cachorro, que na verdade é cachorra, cadela, fica prenha. E aí? De quem são os filhotes? Gente, esses filhotes, esses acrescidos, não é isso que a gente fala? Vieram enquanto o cachorro ainda pertencia ao devedor, porque não houve a tradição efetiva do bem. Então, caso o credor queira também os filhotes, ele vai ter que aceitar esse aumento do preço. E se o credor não aceitar esse aumento no preço, o devedor pode resolver a obrigação. Toda vez que a gente fala em resolver a obrigação, gente, é extinguir a obrigação, voltando as partes ao status quo ante. O que significa isso? Olha, o credor já tinha dado um valor pelo cachorro. Então, o devedor devolve esse valor, extingue-se o contrato, extingue-se a relação obrigacional, as partes voltam ao status quo ante, e com isso, em tese, ninguém sai prejudicado. Só que, quando a gente fala em direito das obrigações, o que despenca em prova é a questão da perda da coisa. E aí, vamos adentrar na nossa dica de número 4, ok? A perda da coisa está relacionada com um inadimplemento. É a impossibilidade de cumprir a prestação conforme ela foi avançada entre as partes. Eu vou ensinar para vocês 3 regrinhas de perda das coisas que vocês vão poder aplicar a todas as situações e que vai dar certo. Se vocês aplicarem essas 3 regrinhas a todas as situações, vocês vão achar a resposta correta da questão do OAB quando cair um enunciado perguntando exatamente sobre a impossibilidade de cumprimento. Primeira regra é a seguinte: toda vez que a prova falar em perda, ela vai estar falando em perecimento, ela vai estar falando em perda total do objeto, ou seja, impossibilidade total do cumprimento da prestação. Então, se a prova virar e falar assim, olha, foi avançado a entrega de um quadro, esse quadro se perdeu, já era, ok? Perda total. Não tem como mais realizar a prestação com a entrega deste quadro, porque ele não existe. Ou então porque ele foi tão destruído que não vale mais a pena ser realizada a entrega desse quadro. Então, perda é perecimento, perda total. E toda vez que o enunciado usar a palavrinha deterioração, ele está me falando de perda parcial. Perda parcial significa que a prestação ainda pode ser cumprida, mas não dos mesmos moldes que foi originalmente avançada. Por quê? Porque o objeto acabou perdendo um pouco do seu valor, acabou perdendo um pouco das funções a que era destinado.
Ainda pode ser realizado o cumprimento da prestação quando eu tenha deterioração? Pode, mas não da mesma forma como foi avançado. Na perda, não há a possibilidade de cumprimento da prestação. Além disso, lembrem dessa palavrinha. Res perit dominus. Nós somos chiques, nós falamos latim. O que é res perit dominus, gente? A perda sempre atinge ao dono. A perda é sempre do dono, ok? Quando a gente fala em perda em direito das obrigações, o direito das obrigações ele só preocupa com a perda ou com a deterioração quando ela ocorre antes da tradição do objeto. Por quê, gente? Porque antes da tradição do objeto, o objeto pertence ao devedor. E se o credor já pagou alguma coisa, ele não pode sair prejudicado. Res perit dominus. A perda da coisa pertence ao dono da coisa. Antes da tradição, quem é o dono que nós vimos? O devedor. Então, a regra geral é que a perda da coisa vai atingir ao devedor. Por que o direito das obrigações só se preocupa com a perda da coisa antes da tradição? Gente, é o simples exemplo do carro. Você comprou um carro numa concessionária, ok? Você deu um sinal do carro e o carro vai ser entregue para você daqui a 30 dias. Se durante esse intervalo de 30 dias uma chuva de granizo atinge o seu carro e esse carro foi deteriorado, esse carro pertence a quem? A concessionária, porque ainda não houve a tradição do objeto. Então, essa concessionária, nós vamos ver, ou ela tem que ressarcir, né, essa deterioração, ela tem que te dar um carro novo. Agora, se você saiu da concessionária com seu carro e pegou uma chuva de granizo, a concessionária tem que te dar alguma coisa? Não. Por quê? Porque aí a deterioração do objeto aconteceu após a tradição. Quem que é o dono? Você. Tá? Por isso, res perit dominus. E a nossa terceira dica, que eu falei para você, se eu usar essas 3 dicas e aplicando a qualquer caso de perda vai dar certo, é a da culpa. Toda vez que houver culpa por parte do devedor, haverá a obrigatoriedade no pagamento das perdas e danos. Lembrem-se disso, a culpa é casada com a perdas e danos. O enunciado falou em culpa, pode procurar a alternativa lá embaixo que fala na obrigação do pagamento de perdas e danos. Vamos conversar então sobre a perda da coisa certa. E nós vamos aplicar essas regrinhas. Perda da coisa certa. Seguinte hipótese. Vamos dar a hipótese do carro? Vamos lá. Olha, eu comprei um carro na mão do Marcos, nosso amigo aqui. E no dia avançado para a data de receber o carro, da data da tradição, o Marcos chega para mim e fala assim, olha, Carol, infelizmente, eu não pude trazer o carro para você porque eu bebi demais e o carro acabou tendo perda total. Vamos lá? Ó, perda total. Com culpa ou sem culpa do devedor? Com culpa do devedor, não é isso? Ele foi totalmente imprudente, não é isso? Então, havendo essa culpa do devedor, o que o Marcos tem que me pagar? Ele tem que me pagar o valor equivalente do carro que eu já tinha passado para ele, mais perdas e danos, porque ele agiu com culpa. Então, se ele agiu com culpa, lembrem-se que a culpa é casada com a perdas e danos, ok? Res perit dominus. Quem que sofreu a perda desse carro? O Marcos, porque ele ainda era o dono do carro, porque não houve a tradição. Mas imaginem que foi o contrário. O Marcos chega na data avançada para me entregar o carro e fala, Carol, infelizmente, quando eu estava vindo para cá, eu sofri um assalto à mão armada e me levaram o carro. Caso fortuito ou força maior. Nesse caso, o Marcos pode cumprir a obrigação me entregando o carro? Não, ele se perdeu, ele não existe mais. Sendo assim, não é possível cumprir sua obrigação com culpa ou sem culpa do Marcos. Sem culpa, coitado, né, gente? Ele não tem culpa se o carro foi roubado, não tinha o que fazer. Então, a gente fala que resolve-se a obrigação. O que é resolver-se a obrigação? Res perit dominus, não é isso? As partes voltam ao status quo ante. Se eu já tinha passado algum valor por Marcos, ele, infelizmente, para ele, tem que me devolver esse valor. Não, Carol, mas coitado, ele foi roubado e ele ainda tem que te devolver o valor do carro? Tem, porque a perda acontece para o seu dono, ele que vai sofrer os prejuízos dessa perda. Já a deterioração, a mesma coisa.
Se o carro, na verdade, não se perdeu, mas se deteriorou, se foi sem culpa do devedor, ok? O credor ele tem a seguinte hipótese: ou ele pode escolher por resolver a obrigação, ou ele pode aceitar o bem no estado em que se encontra. Eu comprei um celular na mão do Marcos, na data de entrega ele fala: olha, Carol, infelizmente o celular aqui caiu, não foi culpa minha, foi sem culpa, e a tela está toda quebrada, deteriorou. Você vai querer? Olha, Marcos, eu ainda vou querer esse celular, mas aí tem que ter um abatimento no preço. Tem que verificar quanto que vale essa tela e com isso a gente abate o preço. Ou então eu tenho a opção de falar: olha, Marcos, com a tela quebrada realmente não me interessa, resolve sua obrigação. Se o Marcos agiu com culpa, no ataque de fúria ele jogou o celular no chão, nessa hipótese eu ainda tenho aquelas duas situações. Ou eu posso escolher por resolver a obrigação, ou eu posso escolher por aceitar o objeto no estado que ele se encontra, só que em ambos os casos, como eu tenho a culpa, cumula-se com o quê? Com a perdas e danos. Porque toda vez que eu tenho culpa, a culpa é casada com a perdas e danos. Trouxe uma questãozinha aqui para a gente ver como que essa questão da perda da coisa tem caído nas provas do AB. Vamos ler comigo. André, Mariana e Renata pegaram um automóvel emprestado com Flávio. Então aqui é uma obrigação de dar, categoria restituir, comprometendo-se solidariamente a devolvê-lo em 15 dias. Ocorre que Renata, dirigindo acima do limite de velocidade, causou um acidente que levou à destruição total do veículo. Assinale a opção que apresenta os direitos que Flávio tem diante dos três. Nós temos aqui André, Mariana e Renata como devedores. E o Flávio vai ser o credor dessa obrigação de restituir. Vocês viram que a questão, ela fez, né? Ela fez questão de me dizer que essa obrigação é solidária. Por quê? Porque nós vamos ver no finalzinho dessa aula que a solidariedade, ela não se presume. Ou ela advém do acordo entre as partes, ou ela é uma solidariedade legal que está disposta em lei. Solidariedade, já vou falando para vocês, que a gente já vai adiantando, significa o seguinte: numa obrigação solidária, todos os devedores são obrigados a pagar o todo e qualquer um dos credores pode cobrar o todo. A solidariedade, ela existe em benefício do credor. É para poder garantir o credor que, no caso de uma pluralidade de devedores, vamos pensar, esse credor vai ter a facilidade de receber a dívida toda de qualquer um dos devedores. Imagine vocês que eu tenho uma dívida de 90 mil, ok? E eu tenho 3 devedores. Em regra, cada um devedor de 30 mil. Se eu tiver que em cada um desses devedores cobrar 30 mil de cada um, vai me dar muito mais trabalho receber. Eu posso ter um que é inadimplente, um que é enrolado, isso e aquilo. Muito difícil. Se eu tenho uma obrigação solidária, significa dizer que eu posso cobrar os 90 mil de qualquer um desses devedores. Qualquer um dos devedores é obrigado a me pagar a dívida inteira. Mas, Carol, ele só é devedor de 30 mil? Sim. Mas, a partir do momento que ele se vincula a uma obrigação solidária, ele é obrigado a pagar o todo. Aquilo que ele pagou a mais, depois ele cobra dos demais devedores. Então, tendo em vista que aqui é uma obrigação solidária, nós já sabemos que o Flávio pode cobrar esse valor do carro, esse valor do dano, na integralidade de qualquer um dos devedores. Porque não é isso que configura a minha obrigação solidária? O fato de que o credor pode cobrar o todo de qualquer um dos devedores e que qualquer um dos devedores se desobriga pagando o todo a qualquer um dos credores? Sim. Então, nós já sabemos disso. Pode exigir de qualquer dos 3? Sim. Mas e as perdas e danos? Nós vimos que a culpa é casada com as perdas e danos, não é isso? E o exercício enunciado da OAB fez questão de nos dizer que houve apenas um culpado. Que, coitada, nesse caso sempre foi Renata, a mulher, né? Nesse caso, só o culpado responde pelo acréscimo das perdas e danos. Então, o equivalente do valor do carro, o Flávio, que é credor, pode cobrar de qualquer um deles, porque é uma obrigação solidária. Mas o valor das perdas e danos, o acréscimo, ele pode cobrar apenas da Renata, a nossa alternativa B. Pode exigir de qualquer dos 3 o equivalente pecuniário do carro, mas só pode exigir perdas e danos de Renatinha. Tranquilo? Eu coloquei aqui para vocês o que eu acabei de explicar, depois vocês dão uma olhadinha atenta no slide. Ok? Vamos lá. Nossa, cadê, meu Deus?
Vamos numa outra questão aqui, para a gente ver como que tem caído no AB. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de R$20 mil, sendo o pagamento efetuado à vista na data da assinatura do contrato. Ficou estabelecido ainda que a entrega do bem seria feita 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. Contudo, no dia 25 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente, com perda total. Vamos aplicar as 3 regrinhas? É o momento, tá? Ele falou em perda, nós temos o quê? Perda, perecimento, perda total e impossibilidade total do cumprimento da obrigação. Segunda regrinha, res perit dominus. Houve a tradição? Não, não havia a tradição ainda. A tradição não havia ocorrido ainda. Então, a coisa perde para o seu dono. Quem era o dono? O devedor, não é isso? Na nossa hipótese aqui, o Antônio era o devedor, porque ele ainda não havia cumprido a sua prestação, que era a entrega do carro. Terceira hipótese, a culpa é casada com as perdas e danos. Aqui foi chuva torrencial, caso fortuito e força maior. Tem culpa? Não. Então, nós não temos que falar em perdas e danos. Vamos ver se com essas 3 regrinhas aqui a gente conseguiu responder a nossa questão. Considerando a descrição dos fatos, Joaquim A. não faz jus à devolução do pagamento de R$20 mil. Gente, aqui nós tivemos uma perda sem culpa do devedor. Obrigação de dar coisa certa, perda sem culpa do devedor. O que acontece? Resolve-se. As partes voltam ao status quo ante, sem o direito à indenização por perdas e danos. Então, claro que ele faz, sim, jus à devolução do pagamento de R$20 mil. A hipótese correta é a D, que fala, terá direito à devolução de 100% do valor pago, status quo ante, resolve-se, pois ainda não havia ocorrido a tradição no momento do perecimento do bem, res perit dominus. Carol, e perdas e danos? Não houve culpa, caso fortuito e força maior. Dica 6, perda da coisa incerta. Gente, bora. Coisa certa é aquilo que é individualizado em gênero, quantidade e qualidade. Coisa incerta é aquilo que está individualizado apenas em 2 quesitos. Quais são eles? Gênero e quantidade. Pelo simples fato que eu posso fazer uma obrigação em que eu sou obrigada a entregar 3 sacas de café. Mas eu posso fazer uma obrigação que eu sou obrigada a entregar sacas de café? Quantas? Preciso da quantidade. Posso fazer uma obrigação que eu sou obrigada a entregar 3? 3 o quê? Eu preciso do gênero. Então, a minha obrigação de dar coisa incerta sempre tem que ter individualizado pelo menos o gênero e a quantidade. O que falta na minha obrigação de dar coisa incerta é a qualidade. E a qualidade, ela vai ser escolhida no que a gente chama de concentração. O momento da concentração é quando, regra geral, o devedor escolhe a qualidade do objeto que vai ser entregue, do objeto que vai cumprir a minha prestação obrigacional. A concentração, como regra geral, é feita pelo devedor, mas nada opõe-se a que as partes ponham o contrário, a que as partes decidam que o credor pode realizar essa concentração ou que até um terceiro pode realizar essa concentração. Como que é feita a escolha dessa qualidade? A escolha dessa qualidade é a escolha que a gente chama de mediana. O devedor, que em regra é quem faz a escolha da qualidade, ele não é obrigado nem a escolher o melhor objeto e ele também não deve escolher o pior objeto. O exemplo que sempre cai na prova do OAB é a questão das sacas de café. Eu fiz um contrato, ok, com Mariazinha, me obrigando a entregar 5 sacas de café. E neste caso, regra geral, eu, devedora, tenho que escolher qual a qualidade desse café. Eu não sou obrigada a escolher o café colombiano mais caro, mas eu também não devo escolher aquele café mais chinfrim. Eu devo escolher o café médio, de qualidade média, um 3 Corações, um colonial e etc. Ok? A escolha média. Para que haja o cumprimento da prestação, tem que haver a concentração.
Mesmo que, gente, de uma forma... como é que eu vou falar com vocês? Mesmo que essa concentração não seja feita de forma formal. A partir do momento que você entrega uma qualidade de café, você escolheu essa qualidade, você fez a concentração. Se eu escolhi com a Mariazinha 5 sacas de café, eu vou na casa dela e entrego 5 sacas de café 3 corações, eu realizei a concentração. Por quê? Eu escolhi a qualidade 3 corações. Então, essa concentração ela não é necessariamente um ato formal, mas não existe o cumprimento de uma obrigação sem a concentração. Com isso, vocês já devem ter percebido que não há cumprimento de obrigação de dar coisa incerta. Que a obrigação de dar coisa incerta, ela automaticamente transforma-se em uma obrigação de dar coisa certa para ser cumprida. Porque não tem como eu cumprir uma obrigação sem a escolha da qualidade. Quando a gente fala na perda da obrigação de dar coisa incerta, vocês têm que lembrar da seguinte frase. Genus non perit. O que é isso? Regra geral é que o devedor não pode alegar perda da obrigação de dar coisa incerta, porque o gênero não perece. Gente, eu cheguei para Mariazinha e combinei com ela 5 sacas de café. Aí, na data vencida, uma chuva torrencial atinge a minha plantação e eu perco todas as minhas sacas de café. Mas a gente tinha escolhido a qualidade, que tinha que ser as minhas sacas de café? Não. Então, nada me impede que eu vá no fazendeiro do lado, adquira 5 sacas de café e pague Mariazinha, porque não tinha qualidade ainda. Então, no caso de uma obrigação de dar coisa incerta, em regra não há que se falar na perda. Por quê? Porque o gênero não perece. Café simplesmente não desaparece do mundo. O carro Palio simplesmente não desaparece do mundo. Eu tenho milhares de unidades. O carro Palio, placa tal, desaparece, porque ele é um objeto de dar coisa certa. Mas nós temos algumas hipóteses que a gente chama de gênero limitado. Nessas situações, o gênero pode perecer, porque existem muitos poucos no mundo, tá? É como se eu virasse para vocês e falasse o seguinte, olha, eu fiz uma compra e venda da primeira edição do livro do Harry Potter. Eu tenho várias primeiras edições do livro do Harry Potter, mas é um gênero limitado. Eu não tenho muitas no mundo, tem algumas. Aconteceu que aquela primeira edição do livro do Harry Potter que eu ia te passar acabou queimando. Eu tentei arrumar outra, só como o gênero é muito limitado, eu não consegui. Nessa hipótese específica, por o gênero ser limitado, ter poucos daquele gênero, eu posso sim alegar a impossibilidade de cumprimento do objeto. Dica 7, minha obrigação de fazer e minha obrigação de não fazer. Vamos primeiro na obrigação de fazer. Obrigação de fazer, obligatio faciendi, ela implica numa atividade humana, em um fazer. E esse fazer pode ser tanto fungível quanto infungível. Quando o fazer for fungível, ele admite substituição. Esse fazer pode ser feito por qualquer pessoa. Quando você vai num boteco, gente, pedir uma cerveja, não importa para você quem é o garçom que está levando a cerveja na sua mesa. Importa que a cerveja chegue o quê? Gelada. Ao contrário, quando você vai no restaurante Michelin. Aí importa para você quem é o chefe que está fazendo aquela comida. Aí é uma obrigação de fazer infungível. Por quê? Você não vai no restaurante estrelado para poder comer uma comida que foi feita por qualquer pessoa. Mas quando você vai num boteco, não importa quem está entregando a cerveja, pode ser substituído. É uma obrigação fungível. Então, a minha obrigação de fazer fungível é aquela que admite que haja substituição do devedor. Qualquer um pode fazer, desde que seja feito da forma correta, da forma vencida. Contratei um pintor para pintar a minha casa. Eu não contratei ele pelas suas qualidades pessoais, essenciais. Eu contratei porque ele era um bom pintor. Ele me deu o bolo, não pôde ir na data vencida, só que eu já o paguei. Eu posso chamar um terceiro para que pinte a minha casa às suas expensas? Posso, sem problema nenhum, porque é uma prestação de fazer fungível. Já se eu contrato um costureiro renomado para fazer um vestido de noiva, é uma prestação infungível. Ele não pode ser substituído por qualquer um. Numa prestação infungível, como não há a possibilidade de substituição, porque é uma obrigação personalíssima, no caso da recusa ou da impossibilidade do devedor de realizar essa prestação, a gente fala que essa obrigação converte-se em perdas e danos
quando há culpa do devedor, ou então ela se resolve quando não há culpa. Quando a gente fala da obrigação de não fazer, obligatio non faciendi, na verdade, nós estamos falando da abstenção. Nesse caso, a obrigação de não fazer, ela se cumpre enquanto o devedor permanece sem fazer nada, enquanto ele se abstém. Imagine vocês que eu compro uma casa e faço um contrato com o meu vizinho que eu não construirei um segundo andar, porque senão eu vou o quê? Tapar a vista dele. Nesse caso, pela lei, é plenamente possível que eu construa um segundo andar. Mas através de uma relação obrigacional, eu me comprometi com o meu vizinho a não construir esse segundo andar. Enquanto eu não construo o segundo andar, eu estou cumprindo a minha obrigação de não fazer. A partir do momento que eu vou lá e realizo esta construção, eu estou descumprindo a minha obrigação. Porque a minha obrigação era me abster. A partir do momento que eu realizo uma atividade, eu estou inadimplente. Sendo assim, o que acontece? Nesse caso, se possível, o credor pode mandar desfazer esse muro, cobrando as custas desse desfazimento do devedor, ou então, ele, se não tiver como desfazer, vai ter direito a receber o que a gente chama de perdas e danos. Ok? Tranquilo? Vamos então à nossa dica 8, que despenca em prova, que é a questão das minhas obrigações alternativas, ok? As minhas obrigações alternativas é um pouquinho diferente da obrigação de dar coisa incerta, porque aqui eu tenho o meu objeto já individualizado, tanto no gênero, tanto na quantidade, como na qualidade. Só que na minha obrigação alternativa, eu cumpro a prestação com a entrega de um objeto ou de outro objeto. Aqui eu tenho uma pluralidade de prestações, mas eu cumpro a obrigação com apenas a entrega, com apenas a realização de uma dessas prestações. É como se eu combinasse com o meu credor que eu cumpriria a obrigação entregando para ele ou um carro da marca Palio ou um carro da marca Gol. No momento do cumprimento da prestação, eu me livro dessa prestação, essa obrigação ela é extinta, seja com a entrega ou do Palio ou do Gol. Eu não sou obrigada a entregar os dois carros. A minha obrigação alternativa, ela tem essa partícula, né, que eu até coloco aqui para vocês, essa função ou. Ela tem essa partícula disjuntiva que a gente chama de ou. Eu cumpro a obrigação entregando ou uma ou outra. Quem escolhe qual é a prestação a ser entregue? Esse momento da concentração. Lembrem-se sempre que, em via de regra, a concentração ela é feita pelo devedor, a não ser que as partes disponham em contrário, podendo escolher aí, nesse caso, o credor ou um terceiro. Então, chegou lá avançado, eu combinei o seguinte, que eu ia entregar ou 5 sacas de café colonial ou 5 sacas de café Três Corações. Eu sou o devedor. No momento da entrega, essa é a escolha que eu tenho. Ou eu cumpro entregando 5 sacas de café Três Corações, ou eu cumpro entregando 5 sacas de café colonial. Ou é uma ou é outra. Carol, não pode ser uma e outra? 3 sacas de café Três Corações e 2 de café colonial? Não. Ou a prestação 1, ou a prestação 2, ou a prestação A, ou a prestação B. Não existe junção A e B, junção 1 e 2, ok? Quando a gente fala de obrigações alternativas, é importante a gente lembrar do ponto específico das prestações periódicas. Prestações periódicas é aquelas que vencem de tempo em tempo. Esse exemplo das sacas de café, mas todo dia 30 eu tenho que entregar 5 sacas de café, seja colonial, seja café Três Corações. Todo dia 30 eu posso exercer de novo o meu direito de escolha. Quando a gente fala em prestações periódicas, a cada cumprimento de uma prestação periódica, eu tenho um novo momento de concentração. O que despenca em prova é a questão da perda do objeto na minha obrigação alternativa. É simples, tá? Só que aqui a gente vai inserir um quarto requisitinho que não tinha lá naquelas nossas regras gerais,
que, para poder responder a questão da perda na minha obrigação alternativa, eu tenho que me fazer a seguinte pergunta. A quem pertencia a escolha, a quem pertencia a concentração da prestação? Vamos pensar primeiro que a concentração da prestação aqui pertencia ao devedor. Era ele que ia escolher. Fácil, né, gente? Se você tem que escolher se você vai pagar com 5 sacas de café Três Corações ou com 5 sacas de café Colonial, e você perde as 5 sacas de café Três Corações, o que você faz? Você paga com a que sobrou, com as 5 sacas de café Colonial. Então é aqui, ó, perda. Se uma não puder ser cumprida, persistirá a outra. O grande problema é se você perdeu tudo. Teve um incêndio na sua fazenda e você perdeu tanto as 5 sacas de café Três Corações quanto as 5 sacas de café Colonial. Nessa hipótese, perdendo-se todas, se não houver culpa do devedor, resolve-se a obrigação, voltando as partes ao status quo ante. Mas, Carol, e se a escolha pertencia ao credor, como que é feito? Gente, se a escolha pertencia ao... Vamos primeiro continuar na escolha pertencia ao devedor. Se a escolha pertencia ao devedor, mas foi com culpa, o que acontece? Paga-se o equivalente da que perdeu por último, mais perdas e danos. Carol, por que da que perdeu por último? Porque, gente, se perdeu uma primeira, ainda subsiste a equivalente, a última. Se perdeu a última também, aí não tem mais o que escolher. E ele não efetuaria a escolha, porque a escolha estava no devedor. Então, paga a última que se perdeu, mais perdas e danos, porque a culpa é casada com a perdas e danos. Porém, se o direito de escolha cabe ao credor, pensem aqui comigo. Vou desenhar para vocês, para ficar bem tranquilinho. Pensem aqui. Nós temos a seguinte situação. Nós temos credor, ok? E nós temos devedor. Entre escolher um Fiat ou um Chevrolet, ok? A escolha cabia ao credor. O Fiat se perde. A partir do momento que o Fiat se perde, o credor perdeu também o direito de escolha, não é isso? Sobrou para ele agora escolher só o Chevrolet. Mas ele não pode perder esse direito de escolha, porque a culpa não foi dele. Então, vocês têm que pensar que na obrigação alternativa, quando a escolha pertence ao credor, mesmo que o objeto se perca, ele ainda permanece com o direito de escolha. Mas ele vai escolher o que agora? Ele vai escolher ou entre ficar com o Chevrolet, ou entre ficar com o valor do Fiat, com o equivalente. Olha aqui, se a escolha caber ao credor, este terá o direito de exigir a subsistente, no nosso caso é o Chevrolet, ou o valor da outra que se perdeu, que no nosso caso é o Fiat. Lembrem que se a escolha pertencia ao credor, perdendo um dos objetos, pelo menos o direito de escolha ele ainda possui. Carol, a escolha pertencia ao credor e tudo se perdeu. Gente, ele sempre tem o direito de escolha. Só que agora ele tem o direito de quê? De escolher qual o valor que ele quer. Se ele quer o valor do Fiat, que se perdeu primeiro, ou se ele quer o valor do Chevrolet, que se perdeu depois. Lembrando que se essa perda ocorreu com culpa do devedor, ele vai ter direito a perdas e danos. Se a perda ocorreu sem culpa do devedor, ele tem direito apenas o equivalente daquele que ele escolher. Ok? Estamos terminando, mas antes vamos ver um de olho no OAB em relação às minhas obrigações alternativas. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Olha a nossa partícula disjuntiva ou ainda. No dia 20 de setembro de 2015. O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Nós sabemos que quando o contrato não fala nada, a concentração pertence ao devedor. Vamos lá. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Trata-se de obrigação facultativa? Não. Trata-se de obrigação alternativa. B. Como trata-se de obrigação alternativa,
Tereza pode ser liberada da obrigação, entregando 50 computadores ou 50 impressoras à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao credor. Certíssimo. C. Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Tereza, ela poderá optar por entregar a Carla 25 computadores e 25 impressoras? Não. Lembrem-se que quando a gente fala de obrigação alternativa, eu tenho, gente, ó, vou até apagar aqui, para vocês ficarem em mente, a partícula ou. Eu nunca tenho a partícula i, ok? Então, se tem o i, está errado. Ou 50 ou 50. 25 e 25, não. Se por culpa de Tereza não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a Carla a escolha, ficará aquela obrigada somente a pagar os lucros cessantes? Não. Ela fica obrigada a quê? Ela fica obrigada a pagar a última que se perdeu, mais perdas e danos. Vamos lá, gente, na nossa dica número 9, das minhas obrigações indivisíveis. As obrigações indivisíveis, gente, são aquelas cujo objeto não pode ser dividido sem que cause o quê? Sem que cause algum prejuízo econômico às partes, ou então que prejudique a própria natureza do objeto. Pensem vocês, eu comprei um cavalo de corrida. Eu e minha irmã compramos um cavalo de corrida. Esse cavalo pode ser dividido? A minha irmã pode ficar com a cabeça e eu posso ficar com o rabo e com as patas de trás? Ué, gente, poder até pode, né? Eu posso dividir um cavalo. Mas a partir do momento que eu dividir este cavalo, o cavalo de corrida não vai mais o quê? Me atender para os fins ao qual eu comprei. E eu tenho certeza que vai ser muito difícil vender esse cavalo de corrida depois, quando ele tiver metade comigo, metade com a minha irmã. Então, quando a gente fala de uma obrigação indivisível, é falar numa obrigação que não pode ser cumprida em partes. A pessoa que me vendeu o cavalo, esse credor, né, na verdade, devedor na entrega deste cavalo, ele não pode um dia entregar 50% do cavalo para mim e um dia entregar 50% do cavalo para minha irmã. Por isso que a gente fala que a obrigação indivisível, ela só pode ser cumprida de duas formas. Ou com o devedor entregando o objeto para todos os credores em conjunto, o devedor do cavalo chega lá e entrega o cavalo para mim e para minha irmã juntas, ou então entregando para apenas um dos credores, desde que esse credor tenha o que a gente chama de caução de ratificação dos demais. O que é isso, Carol? Caução de ratificação dos demais. Bom que o Código Civil gosta de complicar a nossa vida, né? Não bastasse colocar desde que tenha autorização dos demais credores para o recebimento? Bastava. Mas gosto de pôr caução de ratificação dos demais. E, gente, é querer dizer que os demais credores concordam que apenas um credor receba esse cavalo. Então, minha irmã me deu autorização para eu receber o cavalo sozinha, para eu dar quitação para o devedor, para eu entregar o recibo para o devedor, falando que ele cumpriu a sua obrigação. Quais são, então, os efeitos da minha obrigação indivisível? Gente, o primeiro efeito é o seguinte. O credor, ele pode exigir o cumprimento de cada um dos devedores e este é obrigado a entregar. Quando a gente fala de obrigação indivisível e até de obrigação solidária, aí já vou falar para vocês, só importa para a gente uma obrigação ser indivisível ou solidária quando a gente fala na questão da pluralidade de sujeitos. Se eu não tiver mais de um credor ou mais de um devedor, ou ambos, né? Não importa para mim se o objeto vai ser divisível, indivisível, se a obrigação é solidária ou se não é. Olha, gente, eu tenho um credor e um devedor e um cavalo, eu vou precisar dividir esse cavalo? Não. O cavalo é só meu, não preciso dividir com ninguém. Agora, se eu tenho 2 credores e um devedor na entrega de um cavalo, eu tenho um cavalo só para 2 pessoas. Então, tem que ver como que vai ser feita essa divisão de um bem que é indivisível. Por isso que tem que ter pluralidade de sujeitos. Para ficar bem difícil, eu vou sempre dar a hipótese que a gente tem 3 credores e que a gente tem 3 devedores, que é a mais difícil, que eu tenho pluralidade de ambos os sujeitos, tanto ativo quanto passivo. E nós vamos colocar aqui a entrega de um cavalo, que é um bem indivisível. Gente, o devedor 1, ele, nós já vimos, se desobriga da obrigação, né, se desobriga da entrega do cavalo, entregando o cavalo ou para os 3 credores conjuntamente, ou para um dos credores com a caução de
retificação dos demais. Ok? E esse credor aqui, gente, por ser a obrigação indivisível, qualquer um dos credores pode exigir a entrega do cavalo de qualquer um dos devedores, pelo simples fato que cada um dos devedores não consegue entregar 33% de um cavalo. Só consegue entregar um cavalo inteiro. A partir do momento que um devedor entrega um cavalo inteiro, ele cumpriu 100% da entrega de um cavalo, sendo que ele era devedor de apenas 33%. O que acontece? Os credores que já receberam o cavalo saem da jogada, a gente fala assim, e esse devedor que entregou o cavalo todo passa a ser credor. Então, se ele entregou um cavalo todo que valia 90 mil, o que ele vai querer, gente? Ele vai querer 30 mil do outro devedor e 30 mil do outro devedor. Ele não vai sair no prejuízo. É o que está aqui. Se aquele que paga, subroga-se no direito do credor em relação aos demais. Aquele que paga o todo também pode perdoar o todo. E se ele perdoa, essa quarta parte ela é descontada. Carol, como assim? Gente, pensem nessa seguinte situação. É a mesma situação, tá? Só vou desenhar de novo para vocês terem uma ideia aqui. Credor, 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 devedor, 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 um cavalo. Ok? Um cavalo que vale 90 mil. Eu, credor 1, sou muito amiga do devedor 1 e sei que ele está num momento de dificuldade financeira. Então eu viro para o devedor 1 e falo assim, olha, tá de boa, você não precisa me entregar o cavalo, não. Ok, você não precisa. Mas você continua obrigado, você continua obrigado. Só que, gente, o cavalo vale 90 mil, não é isso? D1, D2 e D3 ainda são obrigados a entregar o cavalo? São. Mas o cavalo foi perdoado de 30 mil, que era o que valia o quê? A parte de D1. Nesse caso, então, D2 ou D3 são obrigados a entregar, sim, o cavalo ao credor 1, mas descontada a parte da remissão. Se é descontada a parte da remissão, um cavalo que vale 90 mil, se o credor 1 perdoou, ele achou bonitinho perdoar, ótimo. Mas ele vai ter que dar o quê, gente? 15 mil para cada uma dessas pessoas que pagaram a mais por um cavalo. Ok? E por último, que despenca em prova, a obrigação que se converte em perdas e danos, que é que se converte em dinheiro, por exemplo, o cavalo se perdeu, morreu, então vai converter em perdas e danos em dinheiro. Ela perde a indivisibilidade, porque dinheiro é sempre divisível. Se o cavalo morreu aqui, vai persistir a obrigação de quê? De devolver 90 mil, 30 mil para cada. 30 mil é plenamente divisível. E por último, a nossa dica 10, as nossas obrigações solidárias. Eu já comentei com vocês o que é uma obrigação solidária, não é isso? É aquela que, para facilitar o pagamento ao credor, o credor pode exigir o todo de qualquer um dos devedores e qualquer um dos devedores se desobriga pagando o todo. Já comentei com vocês que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. E é importante a gente lembrar de duas coisas. Se a solidariedade se converter em perdas e danos, eu posso ter aquela mesma coisa, a entrega de um cavalo. Não, vou fazer mais difícil. Eu posso ter aqui para vocês a obrigação de pagar 90 mil solidário. Se a obrigação é de pagar 90 mil solidário, D1, D2 e D3 só se desobrigam pagando 90 mil. Se esses 90 mil converte-se em perdas e danos, dinheiro, gente, convertendo-se em perdas e danos, a solidariedade persiste para todos os fins. Porém, a solidariedade ela não se transmite aos herdeiros. Então, pensem o seguinte, eu tenho aqui um credor, que faleceu, a gente põe uma cruzinha, deixando E e F, ok? Nesses casos, gente, E e F só podem exigir a sua quarta parte, que é 15 mil cada. Por quê? Porque a solidariedade não se transfere aos herdeiros. Lembrando que, quando a gente fala de solidariedade, é aquilo que eu comentei com vocês. Cada credor pode cobrar a dívida toda e cada devedor é obrigado a pagar a dívida toda. Vamos ver a última questão aqui? Vamos lá. Paulo, João e Pedro
mutuários contraíram empréstimo com Fernando, mutuante, tornando-se assim devedores solidários do valor total de 6 mil. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou-o da solidariedade. João, por sua vez, tornou-se insolvente, não é isso? No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente o empréstimo. Então vamos lá. Paulo, João e Pedro são devedores solidários de Fernando do valor de 6 mil. Então a gente sabe que Fernando pode cobrar 6 mil de qualquer um deles, via de regra, e qualquer um deles só se desobriga pagando o valor de 6 mil reais. Não é isso que nós vimos? Não é isso que acaba determinando o que é a minha solidariedade? Sim. Porém, Fernando é muito amigo de Paulo e exonerou-o da solidariedade. O que significa isso, gente? Significa dizer que o Paulo se desobriga pagando apenas 2 mil reais, que é a cota parte dele. Quando a gente exonera da solidariedade, a gente não perdoa da dívida. A gente fala que a pessoa ela só tem que pagar os 5 mil. João, por sua vez, tornou-se insolvente, não tem dinheiro para pagar, não pagou nada. O que acontece aqui, gente? Quando a pessoa ela é exonerada da solidariedade, quando houver um insolvente, ela tem que voltar para pagar a cota parte do insolvente. E o insolvente é dividido por todos. Nesse caso, Pedro foi lá e pagou integralmente a dívida. Se Pedro pagou 6 mil, a gente sabe que o Fernando sai da jogada e o Pedro torna-se, então, um novo credor. Quem que é devedor do Pedro agora? João, não é isso? De 2 mil reais. E Pedro de mais 2 mil reais. Ok? Só que João é insolvente. Como João é insolvente, divide-se a cota parte dele em relação aos demais devedores. Então, Pedro, ao invés de pagar 2 mil, tem que pagar 2 mil mais 1.000. E o último aqui que nós temos é o Paulo, ao invés também de pagar 2 mil, tem que pagar 2 mil mais 1.000, porque ele responde pela cota parte do insolvente. Então, apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar de Paulo o valor de 3 mil reais. Ok? Olha lá, eu coloquei aqui para vocês a hipótese correta. Depois vocês dão uma olhadinha no slide. E com isso, a gente termina a nossa aula de Direito das Obrigações, o nosso top 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo a vocês fazer as últimas questões da OAB relacionadas a essa matéria para treinar. Até mais. Tchauzinho.